verdade, o problema nunca foi necessariamente, o problema central, né? Nunca foi necessariamente as religiões, porque assim, os patriarcas, as matriarcas, eu falo matriarcas porque tem, né, nós tivemos o matriarcado, né? O patriarcado é um pouco depois, mas o matriarcado desde que o mundo é mundo, né? Então a gente tem todo uma gama aí de mulheres que foram sacerdotisas, foram cuidadoras, foram zeladoras, foram várias coisas, né? Nas suas comunidades, quando eram, né, séculos atrás, e que faziam essa condução, né, essa mediação, porque naquela época as pessoas precisavam de mediação, né? As pessoas não conseguiam muito orar, não tinha aquela coisa de orar, não era como é hoje, né? Que você consegue colocar isso como uma forma, até como uma disciplina na sua vida. Eu preciso orar todos os dias, eu preciso, né, me reconectar com Deus todos os dias. Mas naquela época não. As pessoas estavam muito nessa era da sombra, essa era da não luz, né? E que era muito pior, era a época da barbárie, era a época do dente por dente, sabe aquelas coisas que a gente já viu, até historicamente falando? Então o que acontece? Essas pessoas, né, os pastores, né, depois veio Abraão, veio Moisés e veio várias, né, a história é imensa, são pessoas que foram inspiradas por Deus para trazer a religião para a Terra. Porque aqui o lugar era tão sombrio e tão cruel, né? A questão da brutalidade, da violência, né? O ser humano muito animalesco uns para com os outros, né? As pessoas defendiam a sua família, mas invadiam a casa dos outros, tomavam as terras dos outros, aí matavam os descendentes para poder pegar aquela terra. Aí depois o filho da pessoa, o único sobrevivente queria matar o pessoal que fez aquilo. E era sangue atrás de sangue, né? A humanidade tem muito sangue nas mãos, de todas as etnias. O branco, o preto, o asiático, o indígena, muito coitado, um dos povos mais pacíficos que mais sofreram, mas também tem, né? E por aí vai. Então, assim, quando Deus trouxe a religião para o planeta, né, permitiu que esse planeta tivesse avatares, eu digo assim, pessoas que foram enviados para trazer luz para a humanidade. E trazer luz tem a ver com trazer a lei, né? As leis universais, a lei de Deus, né? E essas leis universais existem desde que o mundo é mundo. Só que as pessoas estão tão loucas, tão enlouquecidas em termos de ganância, dinheiro e sexo e luxúria e dominação. Era tanta iniquidade no ser humano, Torre de Babel, né? Lembra disso? Muitas coisas. Tanta coisa ao mesmo tempo que a religião precisou ser trazida para doutrinar essas pessoas. Mas doutrinar no sentido de trazer conhecimento e luz, não no sentido de dominar, compreende? Mas enfim, vamos trazer isso para nossa realidade. Então, assim, a religião tem o seu caráter positivo, o seu caráter que foi muito necessário durante muito tempo. Ainda existem, né? As pessoas gostam de religião, as pessoas se identificam com a religiosidade que elas escolhem, elas concordam praticamente com tudo que está ali dentro do que elas professam, dentro da fé que elas professam. Mas assim, o que eu percebo é que o problema da religião maior não é necessariamente essas palavras que foram colocadas como leis para cada religiosidade, né? Na verdade é uma coisa só, tá? Porque Deus, ele imagina que Deus colocou vários... Imagina assim, Deus é luz, né? Imagina que houve uma luz única aqui, né? E essa luz única, a luz se espalha, não espalha? Você acende a luz não fica num pontinho só da sua sala. A luz, ela expande e se espalha no cômodo todo, né? Ilumina tudo, né? Assim é o amor de Deus e a bem-aventurança, a graça de Deus em relação à religiosidade. Ele usou essas leis primordiais e universais, que ainda não eram compreendidas pelo homem em sua totalidade, mas para melhorar a situação, ele desceu isso, né? Imagina como se fosse um espírito de graça, de iluminação, na cabeça desses homens mortais, alguns escolhidos, que começaram a trabalhar a questão da religiosidade. Então se tornaram missionários, pastores,
enfim, né? Pessoas que começaram a orientar as massas, as grandes massas. No caso, primeiro eram tribos, depois eram vilarejos, depois, enfim, né? Em cada lugar, teve isso no mundo todo. Por isso que eu falo que espalhou. Então Deus mandou um emissário, né, para representar essa necessidade de melhoria, né, do ser humano através da religião, para a África, para a Ásia, para o Sudão, para lá para o indígena lá que está lá no meio perdido no meio do mato. Ele mandou, essa luz foi expandida igualmente. Então, assim, por isso é complicado você julgar a religião do outro, que tá lá, o cara tá lá, mas e aí? A luz chegou para ele naquela consciência. Então, ele ainda tem que passar por estar naquela consciência e vivenciar essa consciência. Até que um dia ele possa expandir um outro tipo de consciência que seja mais necessária ao momento dele, né? De evolução. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todas as religiões são boas porque todas vieram da mesma fonte, que é Deus. E o que corrompe a religião? Quando é que as religiões começam a quebrar? Quebrar significa que as pessoas começam a desacreditar na religião. As pessoas começam a desacreditar na religião por conta do ser humano. O homem tem a capacidade tenebrosa de estragar tudo que é perfeito pela falta de amor ainda que ele tem, pela falta de consciência que ele ainda tem. Então, o que acontece? Quando eu vejo as pessoas muito revoltadas com religião, é muito em função disso, né? E isso é muito sério. Porque, tipo assim, a gente está vivendo uma época em que a gente está vendo muito isso. Em que as pessoas não estão reconhecendo, não estão conseguindo ver o que o Cristo falou e o que a minha religião agora está me dizendo. E está querendo que eu faça. Entende? Porque está completamente divergente. Não dá para falar, não dá para ter diálogos de raiva, de ódio, se você está falando no Cristo. Não dá para ter diálogos de raiva, de ódio, de preconceito racial, preconceito, sabe, homofobia, ou seja lá o que for, falando se você está buscando seguir os passos do Cristo. Entende? Não dá. E aí a pessoa que realmente tem fé e que é um crente, no sentido do crente, eu creio em Deus, eu sei o que Deus está falando. Deus está falando de amor, Deus está falando de compreensão, sabe? De colo. Deus está falando de coisas tão bonitas. Isso não faz sentido. Entende? Então as pessoas estão saindo dos lugares, deixando de frequentar aquele lugar, frequentar outro lugar, por conta dos dirigentes, por conta das pessoas que seguem a cabeça desses dirigentes que estão equivocados. Então, às vezes você tem você tem lugares em que você tem um ensinamento maravilhoso, você tem todo um estudo, e aquele lugar é corrompido pela vaidade, pela ganância, pela fofoca, pela luxúria, sabe? Pelo mau exemplo das pessoas que estão ali na cabeça, né, dirigindo, que a princípio foram tocados, foram chamados para a religiosidade, mas ao mesmo tempo são seres humanos, e ao mesmo tempo ainda estão com o ego exaltado, ao mesmo tempo ainda estão com a ganância exaltada, entende? Não se endireitaram, estão dentro da fé, se utilizam da fé, alardeiam a fé em palavras, mas o exemplo de vida da pessoa é de corrupção, porque a pessoa está corrompida, entende? Então, quando você começa a perceber que isso está acontecendo dentro do teu templo, do teu terreiro, da tua igreja, você, vaza. Você não aguenta. A pessoa que tem uma ligação muito conectada com o Criador, que sabe do que Deus está falando, que sente o que Deus está falando vibrando no coração, que tem mediunidade também, né? ainda tem isso, porque não é só a questão, tá vibrando, Deus está falando no meu coração, vou sentir, vou seguir. Mas além disso, tem gente que tem a mediunidade assim, mostra pra você. Quem tem mediunidade forte, a clareza é assim, tu fica assim de boca aberta. Porque é isso. Deus mostra.
Deus escracha, sabe? Mas ele escracha por amor, porque ele quer que você tome as rédeas da sua vida. Ele quer que você seja responsável por si mesmo, sabe? Ele quer que você tenha conexão em primeiro lugar com ele. E não com o pastor, com o ministro, com a pastora, com a mãe de santo, com o pai de santo, com o obreiro que vai na tua casa, sabe? Encher tua cabeça. Ele não quer mais isso. O Cristo já tinha falado há 2000 anos atrás que ele foi o último mensageiro. O mensageiro filho de Deus era ele. Ele quis dizer simplesmente assim, nas palavras mundanas: vem em mim, vem pra mim, fica comigo, foca em mim, foca em mim, foca. Porque não tem como chegar ao Pai sem passar por mim. Não tem. Então não adianta você pedir: pastor, me benze, pastor, me bota lá no rio, na cachoeira, entendeu? Fulana de tal, vamos lá fazer um trabalho, fazer isso, comprar aquilo, mãe santa, não adianta pedir bênção, porque a bênção, quem dá, é o Criador, é Deus, e seu Filho, e o Espírito Santo, sabe? E as hierarquias arcangélicas que foram instituídas pelo próprio Deus. Não foi ninguém que botou o arcanjo Miguel no céu, não foi ninguém que mandou Gabriel avisar a Virgem Maria, né? Arcanjo Gabriel avisar da gravidez de Jesus. Foi Deus que falou: vá. Então, não existe mensageiro, intermediário, sabe? É com o próprio Deus e com você. Eu acho que é uma época que a gente tem que finalmente acordar para isso, sabe? Acordar e colocar na cabeça que a conexão entre nós e Deus é uma conexão direta. E que até os intermediários que querem estar entre você e Deus são seres humanos. E como seres humanos também são falhos. Então, antes de mais nada, sabe? Vamos parar de adorar as pessoas como se fossem deuses. E vamos adorar unicamente e louvar unicamente ao poder máximo da criação. Porque no final de tudo, é só entre você e Deus.